Nesta manhã de quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026, uma bomba política está explodindo silenciosamente nos bastidores de Brasília, e ela começa com uma palavra que apavora qualquer esquema de poder em pleno ano pré-eleitoral: desistência. Porque quando uma liderança importante desiste publicamente de uma disputa eleitoral ou recua estrategicamente de um projeto de poder consolidado, isso raramente é apenas decisão pessoal e emocional. É cálculo político puro, é leitura fria de cenário, é medo concreto de desgaste terminal, é percepção antecipada de derrota inevitável. E hoje, nesta quarta-feira, essa lógica brutal volta ao centro absoluto do jogo de poder nacional. E eu começo te mostrando um fato recente e absolutamente concreto. O senador Rogério Marinho abandonou oficialmente a disputa pelo governo do Rio Grande do Norte para assumir outro papel estratégico na articulação nacional do campo bolsonarista, abrindo espaço político para um redesenho completo de alianças regionais e prioridade máxima na eleição de 2026. Por que diabos isso importa tanto para você? Porque enquanto a direita brasileira dá sinais claríssimos de organização tática e reposicionamento estratégico, com lideranças recuando aqui, para empurrar com força total o tabuleiro ali, do outro lado da trincheira, o Palácio do Planalto vive um dilema político silencioso que absolutamente ninguém da cúpula petista admite com clareza publicamente. E se Lula, por idade avançada e desgaste político brutal, não for realmente o candidato em 2026? Eu sou Augusto Linhares, este é o Brasil em linha reta, e o que eu vou te mostrar agora é devastador. A direita brasileira está se movimentando em bloco coordenado, a esquerda petista está perdendo tração popular rapidamente, a economia nacional está completamente travada, as estatais federais viraram manchete diária por rombos bilionários, e as pesquisas eleitorais recentes jogam gasolina pura no incêndio político que já consome Brasília. Fica comigo até o final deste vídeo porque, no encerramento, eu vou te fazer uma pergunta direta e incômoda. O Brasil está caminhando inexoravelmente para uma eleição presidencial com Lula politicamente mais fraco do que nunca e com uma chance real, ainda que estatisticamente pequena, dele simplesmente não entrar na disputa eleitoral. A desistência estratégica, ou o recuo político calculado, é um padrão clássico da política profissional, quando o cenário eleitoral muda drasticamente. Rogério Marinho, figura absolutamente central do bolsonarismo organizado no Senado Federal, abriu mão publicamente do sonho político de governar seu estado natal para, segundo relatos confirmados de bastidores, cumprir uma missão institucional maior: coordenação nacional de campanha e reorganização completa de alianças estratégicas no plano federal. Isso é política profissional de altíssimo nível. Tirar peso eleitoral de um lado para empurrar força concentrada do outro lado do tabuleiro. E agora eu te pergunto diretamente: se a direita bolsonarista consegue disciplinar o time político e fazer movimentos coordenados estrategicamente, por que razão o Partido dos Trabalhadores e o governo Lula parecem cada dia mais desesperadamente presos a um único nome envelhecido? Porque é exatamente aqui que entra o fator político mais delicado. Lula da Silva. Há meses consecutivos, o noticiário político nacional vem registrando uma realidade extremamente incômoda para o petismo. A discussão sobre sucessão presidencial em 2026 ronda obsessivamente o governo, e até o próprio Lula já vinculou publicamente a disputa eleitoral diretamente à sua condição pessoal de saúde, dizendo textualmente em entrevistas que só disputaria a reeleição se estivesse com 100% de saúde física e mental. Esse detalhe declarado publicamente não é politicamente pequeno. Isso muda absolutamente tudo no tabuleiro eleitoral. E aqui vai a conta brutal que poucos analistas políticos gostam de dizer em voz alta nas televisões, mas que o eleitor comum faz sozinho na mesa do jantar todo dia. Lula nasceu em outubro de 1945. Se disputar e vencer a eleição de 2026, assume a presidência em janeiro de 2027 com 81 anos completos. Se conseguir concluir o mandato presidencial inteiro, termina o governo em dezembro de 2030 com impressionantes 85 anos de idade. E quando o país entra violentamente num ciclo de instabilidade institucional crônica e crise econômica profunda,
O eleitor brasileiro médio não pensa primeiro em ideologia partidária. Ele pensa friamente em capacidade física e mental de suportar o tranco da presidência. Guarda essa informação com cuidado porque eu vou conectar diretamente com as pesquisas eleitorais chocantes divulgadas recentemente. Agora, atenção máxima. Os números recentes mexeram profundamente com os bastidores de Brasília. Pesquisas eleitorais divulgadas nos últimos dias apontam Lula com desaprovação brutal acima de 50% da população. E em cenários eleitorais simulados aparece pressionadíssimo, inclusive ficando atrás matematicamente em simulações diretas contra adversários conservadores, segundo as divulgações oficiais dos levantamentos. E por que razão isso é politicamente explosivo? Porque não se trata apenas de popularidade momentânea. É sinal concreto de tendência eleitoral consolidada. E tendência negativa em período pré-campanha eleitoral vira pânico generalizado dentro do partido governista. E não foi apenas ontem que isso aconteceu. Nas últimas semanas inteiras, outros levantamentos eleitorais já vinham registrando sistematicamente desaprovação governamental maior do que aprovação popular, e uma percepção majoritária devastadora de que Lula simplesmente não mereceria continuar no poder. Empurrados principalmente por economia em colapso e sensação generalizada de piora de vida. Então, o que está acontecendo politicamente é simples e absolutamente brutal para o petismo. O governo Lula está perdendo rapidamente o monopólio completo do discurso de estabilidade institucional. E quando a popularidade presidencial despenca, automaticamente começa uma conversa subterrânea nervosa em todo o partido de poder. Temos plano B eleitoral? Temos sucessor viável? Temos como segurar a aliança partidária fragmentada? E isso nos leva diretamente ao ponto central deste vídeo desta manhã. A ideia, ainda que estatisticamente pequena, de Lula simplesmente não disputar a eleição. Pequena sim em probabilidade, mas real o suficiente para virar assunto sério em bastidor político e suficiente para alimentar movimentos organizados de direita que agora sentem cheiro forte de virada histórica. E aqui entra um capítulo político que marcou profundamente a militância conservadora recentemente. A caminhada da liberdade liderada pessoalmente pelo deputado Nicolas Ferreira. Segundo registros oficiais, a caminhada viralizou massivamente nas redes sociais, acumulou adesão popular gigantesca e inspirou dezenas de novos trajetos e mobilizações pelo país inteiro, inclusive concentrando força na região sul, com foco claro em pressão institucional organizada e pauta contra abusos sistemáticos de poder. O que isso significa politicamente na prática? Significa que a direita brasileira, que por muito tempo foi tratada desrespeitosamente como meramente reativa, fragmentada e sem rumo estratégico, finalmente começa a se comportar como um movimento político de massa, com símbolo reconhecível, com mobilização de rua coordenada, com narrativas simples e diretas, e com capacidade real de empurrar a agenda legislativa. E eu vou cravar aqui. Isso amadurece politicamente a direita, porque rua organizada não é só protesto emocional, é recado político direto ao sistema. E recado popular gera alavanca poderosa no Congresso Nacional. Do outro lado da trincheira, qual é a imagem pública do campo governista neste momento histórico? Um governo sob crítica pesada por economia travada, uma base aliada tentando desesperadamente se segurar no poder, e um tema institucional que voltou à mesa política com força total. Impeachment de Alexandre de Moraes. Você tem hoje um cenário político em que o Senado Federal está com dezenas de pedidos formais acumulados contra Moraes, segundo levantamentos amplamente reportados pela imprensa. Isso é usado politicamente pela oposição como prova concreta de que há um conflito institucional grave em aberto, que o sistema político tenta empurrar covardemente com a barriga. E aqui tem um detalhe institucional importante. Existe histórico documentado de pedido protocolado e oficialmente noticiado pelo próprio Senado em anos anteriores, mostrando que a pauta de impeachment existe concretamente e volta como pressão recorrente sistemática da oposição conservadora. Então, o que acontece é o seguinte. A direita cresce eleitoralmente quando consegue dizer ao eleitor brasileiro: existe limite institucional, existe freio ao abuso, existe reação organizada. E nesta manhã de quarta-feira,
O que dá combustível poderoso para isso é a sensação concreta de parte significativa da população de que o país vive um desequilíbrio perigoso entre poderes e que o Senado Federal simplesmente não reage. Agora, eu quero que você preste atenção máxima no motor real por trás de toda a queda de governo, a economia nacional. O governo pode fazer discurso inflamado, pode fazer propaganda milionária, pode fazer ato político, pode fazer evento com artista, mas se a vida real do trabalhador está completamente travada, a popularidade sangra sem parar. E nesta quarta-feira, o noticiário econômico do país continua dando sinais brutais de uma coisa só: atividade econômica fraca, sob o peso devastador de juros estratosféricos e demanda interna fraca. Dados econômicos recentes mostram que a indústria brasileira entrou em 2026 com contração forte no índice PMI, indicando deterioração industrial, queda de encomendas e pressão brutal sobre produção. E no dado oficial do IBGE, a indústria fechou 2025 com crescimento pequeno e com queda forte em dezembro, pressionada pelos juros altos do Banco Central. Isso traduz em português claro para você: crédito absurdamente caro, empresas segurando investimento, consumo travando e o brasileiro comum sentindo tudo isso no carrinho do mercado e na parcela do cartão. E aí vem o segundo golpe político: as contas públicas e o simbolismo devastador das estatais quebradas. Dados divulgados com base em números oficiais do Banco Central apontam que as estatais federais, excluindo bancos públicos e Petrobras, fecharam 2025 com necessidade de financiamento de 5,1 bilhões de reais. E quando a notícia do rombo bilionário entra na conversa pública, vira munição política instantânea, porque a população entende imediatamente como mensagem de que o Estado gasta mal, administra mal, e a conta gigantesca cai no bolso do trabalhador. E isso em pleno ano pré-eleitoral é veneno político puro. Agora junta tudo neste quadro: direita em movimento organizado com rua e narrativa vencedora. Oposição pressionando pauta institucional e batendo em Moraes como símbolo do abuso. Lula sob queda livre e desaprovação massiva em pesquisas com desgaste visível. Economia patinando, indústria fraca e juros pesando. Rombo e pressão em estatais virando manchete diária. A consequência política é absolutamente óbvia. O debate sobre desistência eleitoral volta ao centro da política nacional, porque se um senador forte como Rogério Marinho consegue abrir mão de uma disputa estadual para cumprir estratégia nacional, isso mostra que o campo da direita está genuinamente disposto a fazer sacrifícios táticos para ganhar o jogo maior. E aí a pergunta política inevitável é: o Partido dos Trabalhadores teria coragem ou necessidade estratégica de fazer algo parecido? E é aqui que a hipótese cresce. Lula não é apenas um nome eleitoral. Lula é o pilar que segura a coalizão inteira. Se ele sai, o prédio político inteiro treme. E isso cria uma chance pequena, mas concretamente existente. A chance de Lula recuar, seja por leitura de cenário, seja por saúde, seja por cálculo de risco. E eu reforço: Lula já falou publicamente que condiciona a candidatura à saúde. Então não é teoria da conspiração, é uma brecha declarada publicamente. Agora, atenção para uma última peça do tabuleiro eleitoral: a montagem desesperada de palanques. O próprio noticiário político vem mostrando que Lula e aliados se esforçam ao máximo para destravar palanques estaduais e evitar perda catastrófica de votos em estados estratégicos, porque sabem que 2026 será batalha eleitoral estado por estado. E isso revela urgência política, não tranquilidade. Quando um governo está forte, ele impõe. Quando está frágil, ele negocia sob pressão. E nesta quarta-feira, o governo Lula negocia sob pressão máxima. Eu vou fechar com o ponto central deste vídeo e você vai entender perfeitamente por que a palavra desistência pode virar a grande manchete do próximo ciclo eleitoral. A direita brasileira hoje tem algo que não tinha em outros momentos históricos: organização visível e energia de base popular. E quando a direita ganha energia, a esquerda sente o baque violento, porque vive neste momento uma combinação ruim: desgaste político, economia difícil, conflito institucional, pesquisas em queda. Isso abre espaço para esperança e para disputa real. Mas existe um risco. A direita precisa manter disciplina,
foco e nome competitivo. Sem isso, o sistema engole o movimento. Agora eu quero ouvir você, porque essa pergunta divide o Brasil ao meio. Você acredita que Lula vai insistir e disputar 2026, mesmo com a idade e a queda nas pesquisas? Ou você acha que existe sim uma chance pequena, mas real dele passar a cadeira e apoiar um sucessor? Escreve aqui nos comentários. Lula disputa ou desiste? E mais, a direita está pronta para transformar mobilização em vitória ou ainda falta maturidade? Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal porque a verdade não vai se contar sozinha.